Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Chegamos aí na última igreja, na última carta de Jesus às igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja de Laodiceia. É interessante falar que nessa carta é a única carta que não tem nenhum elogio. É uma carta onde Jesus exorta essa igreja do início ao fim. Versículo 14 começa a carta dizendo o seguinte: escreva esta carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro, mas porque como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei de minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma, e não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas para que não se envergonhe de sua nudez, e colírio para aplicar nos olhos a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso seja zeloso e arrepende-se. Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei juntos. Entrarei junto com você. Faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se sentará comigo no meu trono, como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ontem falamos da igreja de Filadélfia, a igreja que está preparada, ansiosa para o arrebatamento, a igreja do arrebatamento. E essa igreja aqui, a igreja de Laodiceia, é chamada a igreja do fim dos tempos. É um momento onde existe uma certa frieza, uma certa mornidão espiritual. As pessoas não têm levado muito a sério a vida cristã. No início existiam aqueles que eram fiéis, estavam realmente assim, e davam a vida e negavam-se a si mesmos com todo o coração por amor a Jesus. Mas hoje nós vivemos meio que uma mistura. Existem pessoas que não são nem frias e nem quentes, mas começam a entrar numa mornidão espiritual, e hoje nós vamos entender um pouco sobre o que significa esse quente, esse frio e esse morno. A igreja de Laodiceia, quando ela recebe essa carta de Jesus, existem muitos detalhes na carta que Jesus se refere à vida daquela igreja naquela cidade de Laodiceia. Quando Jesus usa o exemplo, Jesus usou muitas coisas, colírio, ouro, Jesus usou a água quente, água fria, água morna, porque na cidade de Laodiceia havia um encontro de águas. Existia uma fonte de água quente que saía de uma outra cidade e passava por dentro de Laodiceia. E existia uma fonte de água fria que também saía de outra cidade e passava dentro de Laodiceia. E quando a fonte de água fria e de água quente se encontravam em Laodiceia, na cidade de Laodiceia, ali aquela junção dava uma água morna. Então quando Deus disse para Laodiceia quente e frio, Deus estava chamando a atenção da vida espiritual daquela igreja, baseando-se numa coisa natural, para que eles entendessem o que Deus estava dizendo para eles, qual era a representação espiritual deles, baseado numa coisa que acontecia dentro da cidade, que existia dentro da cidade. Quando Jesus chama a atenção deles sobre o ouro, é porque a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, era uma cidade empreendedora, uma cidade empresarial, era uma cidade onde eles tinham o melhor colírio da região. O melhor colírio era produzido ali em Laodiceia. Então, quando Jesus chama a atenção dessa igreja, ele usa exemplos, coisas comuns do cotidiano daquela igreja para alertá-los. Porque, meu querido, minha querida, quando eu dou um exemplo aqui sobre um carro, sobre dirigir um carro, quem dirige um carro vai entender muito bem o exemplo que eu vou dar sobre o carro, mas quem não dirige
vai ficar meio vago. Então Jesus, a palavra de Deus, sempre vem ao nosso encontro usando coisas do nosso cotidiano para nos ensinar coisas espirituais. Quando eu falo de filhos aqui, dando o exemplo do amor de Deus que nos ama como pai ao filho, quem não tem filho não consegue entender a grandeza, o ensinamento profundo desse exemplo, mas quem tem filhos consegue entender. Então a palavra de Deus sempre vai, quando ela vem ao nosso encontro, ela vai nos dar um exemplo de coisas do nosso cotidiano para nos ensinar coisas profundas, coisas espirituais. É interessante que Jesus, quando se apresenta para a igreja de Laodiceia, ele diz: isto diz o amém. A palavra amém significa assim seja. Aquele que vai concluir, que vai terminar todas as coisas. A testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira das coisas eternas. Jesus, ele veio como um proclamador das boas notícias de Deus para os seres humanos. Ele veio como aquele que anunciou o amor de Deus a toda a humanidade. Ele é a origem da criação de Deus. Diz a palavra que tudo foi criado em Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez, pois Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra e Jesus é a palavra viva de Deus. E Jesus continua dizendo a mesma frase que Jesus disse para 7 igrejas. Jesus diz para a igreja de Laodiceia: eu sei de tudo o que você faz. Não existe nada oculto, nada oculto diante de Deus. Você não é nem frio e nem quente. E vamos entender agora, você não é frio e nem quente. A frieza espiritual, ela fala de quê? A frieza espiritual, ela fala da insensibilidade, da indiferença. É aquela pessoa que está indiferente, ela tem uma frieza espiritual, a vida dela ela não sente nada, ela é insensível às coisas de Deus, ela não busca, ela não tem aquele queimor pela presença de Deus, não tem aquela consciência de viver uma vida dentro do projeto de Deus, ela se acomodou a viver fora do projeto de Deus. Ela sabe que Jesus é o caminho, mas ela não sente, ela é insensível. Ela não sente os planos de Deus para a vida dela. Mas quando a palavra fala, é melhor você ser frio ou quente? É melhor a pessoa às vezes até ser frio, porque o frio ainda vai ter a oportunidade de ter um novo nascimento. Aquele que está indiferente, que está insensível, que não sente a presença de Deus, que não tem essa coisa que nós temos, né? Que a pessoa que foi iluminada, que foi aquecida, que vive o calor da fidelidade, da busca, da intensidade por Deus. A pessoa que é fria, ela pode ter a oportunidade de ser iluminada ainda pela luz da salvação, pela luz do evangelho. Ela pode ser aquecida. Por isso que Deus disse, melhor ser frio ou ser quente. O quente é aquele servo fiel. Fala daquele que busca a Deus com todo o seu coração, aquele que permite que o fogo do Espírito aqueça o seu coração em todos os momentos, é aquele que está em comunhão com o Senhor e com a igreja, é aquele que a alegria dele é servir Jesus. O quente é aquele que tem prazer, que deseja, que ama falar de Jesus e da salvação que ele tem para todo ser humano. O quente, ele ora. O quente busca a presença de Deus. O quente, ele se desvia do pecado. O quente procura viver uma vida que agrada a Deus. O pensamento dele é Jesus o tempo todo. Ele fala de Jesus sempre. Ele sempre está buscando ser melhor. Ele sempre está buscando conhecer a palavra de Deus. Está em comunhão com Cristo, está em comunhão com a igreja. Esse é o quente, é o crente quente. E o morno? Jesus disse, melhor você ser frio ou quente, mas você é morno. E porque você é morno, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Mas o que é a mornidão espiritual? A mornidão espiritual fala de inconstância, daquele que não tem certeza do que ele quer ser. Ao mesmo tempo que ele está firme na presença de Deus, depois ele não está. Uma semana está, outra semana não está. É a pessoa que é inconstante. Lá em Tiago capítulo 1 vai dizer que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe, que recompensa aqueles que o buscam.
Não pode duvidar, porque aquele que duvida tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. No versículo 17 vai dizer que Deus não muda como sombras inconstantes, ou seja, Deus não é inconstante e Deus odeia a inconstância. E a pior inconstância que o ser humano pode ter é a inconstância emocional, é a inconstância espiritual. É não saber uma hora tá bem com Deus, tá desejando, eu vou na igreja, vou ao fim, vai a semana toda, mas depois volta de novo pro mundo, volta de novo com os pensamentos do mundo. Ele não existe dentro dele uma convicção de quem realmente ele deve servir. Ao mesmo tempo que ele honra a Deus, ele desonra. Ao mesmo tempo que ele tem fé, ele não tem. A pessoa morna, inconstante, misturou um pouco do quente com um pouco do frio. Não sabe o que quer na presença de Deus. Nós precisamos entender. O morno é uma mistura do quente e do frio. É uma mescla. É indefinido. É inconstante. Não é quente, não é frio. Uma hora está na igreja louvando a Deus. Hora está envolvido com as coisas que não agradam a Deus. Hora está falando do amor do Senhor. Outra hora não está dando testemunho de servo de Cristo. Uma hora está feliz na igreja. Outra hora está fazendo fofoca. O morno, ele também costuma pular de igreja em igreja, pois ele não aguenta, ele não gosta de ser apacentado. Aquela pessoa, como diz lá em Judas, tá sempre ali, envolvido num lugar, em outro, introduz nas reuniões para poder causar problemas, são manchas das nossas festas, são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas. O morno, ele mistura a sã doutrina estabelecida pelo Senhor Jesus com o pecado. Igual nós vemos hoje. Existe uma cantora gospel aí, eu até gostava de ouvir ela muito, mas agora eu já até parei. Porque agora ela se declarou que não é gospel mais, que agora ela está livre do gospel. Ao mesmo tempo que está falando que é de Jesus, não é? Começa a misturar as coisas de Deus, e hoje tem muita gente assim, misturando música de Deus com músicas que não louvam a Deus. Então nós temos que tomar cuidado, porque a mornidão espiritual, ela é pior. E Deus, se existe uma coisa que Deus, ele passa mal, é com um crente morno, é com aquele que é inconstante, não sabe o que quer da vida com Deus. Não entende a salvação. O morno, ele valoriza mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Ele valoriza mais o mundo do que a salvação. Essa pessoa, ela não vai ganhar de Deus nada. Essa pessoa não vai ter favor de Deus em nada. É interessante nós termos esse cuidado, vivermos uma vida para o Senhor. O morno não aguenta ser apacentado, fica pulando de igreja em igreja. O pastor não pode falar nada, que a pessoa, não quero. Ela anda por si só. Ela vive por si só. Mas uma hora que está firme, não está. É inconstante dentro do coração, não tem firmeza. Deus quer pessoas que saibam o que querem. Pessoas quentes. Pessoas que sejam fervorosas. Pessoas que decidam, que estabeleçam um caminho reto para os seus pés. E falam, eu vou andar assim. Eu vou seguir assim. Eu vou viver para Jesus sim, dessa forma. Eu não vou andar por mim mesma. Eu não vou andar segundo a minha vontade. Amanhã nós vamos terminar de falar da segunda parte da igreja de Laodiceia. Eu convido você a estar comigo. O tempo ele voa aqui. Nesse momento vamos orar. E amanhã nós vamos continuar falando sobre essa igreja que tem muito a nos ensinar nos dias de hoje. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de compartilhar o evangelho. Eu oro para que o Senhor nos abra os olhos. Que não sejamos mornos, Senhor. Livra-nos da mornidão espiritual. Que pessoas que nesse momento estão ouvindo essa mensagem e elas são instáveis, elas viram, nossa, eu estou agindo como um crente morno. Meu Deus, abra os olhos, que haja despertamento. Que aquele que está frio, que aquele que é o frio possa também desejar, Senhor, ser um quente na sua presença. Aquele que tem realmente amor pela tua presença. Senhor, porque nem o frio nem o morno entrarão no reino dos céus. Mas nós precisamos entender, Senhor, que o Senhor deseja que nós sejamos aquecidos pelo poder do Espírito. E ser quente não tem nada a ver com gritaria, não tem nada a ver com coisas externas, não.
Ser quente significa estar totalmente envolvido com o Senhor, em comunhão, buscando a tua presença, procurando ser mais parecido com Jesus. Que o Senhor possa despertar os corações. Que o Senhor possa mover, Deus, na vida daquele que está vivendo uma mornidão espiritual. Que haja um despertamento para que nós possamos viver um tempo de glória, um tempo de avivamento, um tempo onde a tua presença, Senhor, será o nosso maior baluarte, onde possamos levantar o teu nome nessa terra e declarar que o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que levantem-se os fiéis, que levantem-se a igreja verdadeira, que se levante a noiva pura, santa e imaculada, que se levante os teus filhos na face da terra para proclamar a tua palavra, para orar, para declarar o teu reino nessa terra, que seja feita a tua vontade aqui como é nos céus, em nome de Jesus. É o que eu te peço. Oro por cada pessoa, Senhor, que está ligada com a gente agora, cada pedido de oração que chegou para mim aqui no WhatsApp, que o Senhor possa abençoar, fortalecer. Deus, que o Senhor possa ir de encontro às necessidades desse homem, dessa mulher, dessa família. Que o Senhor possa ir de encontro aos enfermos, que no nome de Jesus haja cura agora. Que toda enfermidade, que toda dor nas costas, que toda dor nos rins, nas pernas, que do alto da cabeça à planta dos pés, aonde houver uma enfermidade, ao som da minha voz, no poder do Espírito Santo agora, eu te digo enfermidade, solte esse corpo agora, solte essa vida agora. Que haja paz nessa casa, esse coração atribulado, em nome de Jesus agora, toda tribulação, toda angústia saia, toda ansiedade, toda depressão caia por terra agora, que haja paz nessa casa, que toda guerra que acontece nesse lar, que todas as brigas, as discussões, do nada, que vem trazendo aí transtorno para essa família, esse espírito de guerra, esse espírito de contenda saia dessa casa agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome